Um rompimento aqui na região levaria o Bitcoin para a estratosfera. E olha só o que acontece neste ciclo. Este é o 4º mês. Lembrando, no ciclo anterior foram 5 meses para romper essa região. O que indica para a gente que esse rompimento aqui ele deve acontecer. Portanto, estamos acelerados. E assim que esse rompimento acontecer, veremos uma incrível valorização para o Bitcoin, fazendo com que ele rompa não somente os 100 mil dólares, mas atinja valores bem acima, fazendo com que o povo fique maluco, né? O povo vai entrar quando? Quando é a hora já de estar saindo do mercado. E a hora está pensando em vender, não de comprar. A hora de comprar é agora. Vem subindo, continua a sua subida aqui, ó. Ela teve quedas como todo o mercado, mas com a tendência cada vez de atingir preços mais altos. Outro projeto de altcoin que eu falo para vocês, estou até curioso para ver, ela que é a 15ª maior moeda do mercado. Rapaz, já deu like nesse vídeo hoje? É o quê? Hein? Se aparecesse um agente do Estado hoje na sua casa, você pagaria um imposto satânico ou daria like nesse canal? É o quê? Então, qual foi a grande notícia do dia que fez o Bitcoin estourar a porta dos 64 mil dólares numa alta aqui superior a 6,5% no dia? Tá na tela para vocês. Chegou a hora de ajustar a política de juros dos Estados Unidos, disse Jerome Powell, presidente do Fed, que é o Banco Central americano. Então ele deixou claro para quem quiser escutar que chegou a hora de baixar a taxa de juros, o que significa, em outras palavras, aumentar a liquidez do mercado, aumentar o dinheiro que teremos na economia. E eu falei no vídeo anterior o que isso representa, né? Acabamos de ver o M2, que significa justamente essa liquidez global batendo alta histórica. Olha aí o que acontece com o BTC quando isso acontece. O de cima é o gráfico padrão do Bitcoin, que vocês já estão acostumados, e embaixo vocês têm o gráfico do M2. Juntando o dinheiro de todos os países, nós percebemos que nesse momento estamos em alta histórica de oferta monetária global. O interessante desse gráfico é o impacto que isso tem no Bitcoin. 2016, o rompimento acontece nesse ponto aqui. Olhe lá em cima no gráfico do Bitcoin. Passamos para 2020, acontece um rompimento de alta história, como vocês estão vendo aqui. O que acontece no gráfico lá em cima do Bitcoin é o que vocês estão vendo aqui. E nesse momento, rompemos exatamente essa alta histórica. Como eu acabei de mostrar para vocês, estamos, teoricamente, há semanas ou há poucos meses da disparada, de uma bull run incrível. Bom, e poucos dias depois de eu trazer essa informação para você, adivinha, o Bitcoin começa a disparar com a informação pública de que sim, teremos mais dinheiro na economia. E se vai sobrar dinheiro na economia, se teremos fartura, você não precisa mais ficar de pires na mão pedindo para o Estado te dar migalhas, que é exatamente o que acontece com as empresas. Quando a torneirinha fecha, elas começam a apelar para coisas, digamos, pouco racionais, como agenda woke, agenda ESG. Ai, nós somos uma empresa verdinha, nós amamos o meio ambiente, a sociedade, isso está acima do lucro. Então, governo, por favor, proíba outro tipo de empresa de operar. Somente empresas verdinhas e fofinhas devem ganhar incentivo fiscal, as outras têm que ser punidas. E foi aí o que vimos nos últimos 5 anos, né? E de repente, pessoal, olha só que coincidência, na mesma semana onde a torneirinha foi aberta, acontece o seguinte. BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, com trilhões e trilhões de dólares sob gestão, reduz apoio a propostas ESG para mínimo histórico. Eita! Aí, pessoal, também na mesma hora, no mesmo dia, Harley Davidson, vou traduzir para vocês aqui, ó, o Google traduz para vocês. Harley Davidson se afasta da diversidade e da inclusão. A marca icônica de motocicletas encerra os programas DEI, que é justamente ESG, né? Após a pressão conservadora. Deve ter sido pela pressão conservadora, né, pessoal? E aí, pessoal, olha, no mesmo dia acontece o seguinte aqui, ó. O fabricante de uísque Jack Daniels está encerrando seus programas de diversidade. Ué,
Essa decisão foi uma grande surpresa, especialmente entre aqueles que anteriormente consideravam um compromisso da empresa com a comunidade LGBT, 4K+, LGTV, enfim, aquela comunidade toda, né? O pessoal está surpreso agora que a Jack Daniel's também abandonou a agenda woke, a agenda ESG. Jack Daniel's, Harley Davidson, BlackRock e tantas outras começam a abandonar aquela agenda que era importante para essas empresas para quê? Para ganhar a migalhinha, porque estava tudo seco, não tinha dinheiro na economia. Então, vamos atender os anseios dos governos socialistas para que eles ajudem a nossa empresa a prosperar. Na hora que eles vão abrir a torneira e vai vir uma imensa quantidade de dólares na economia, isso aí não importa mais. Vamos focar naquilo que realmente faz sentido para uma empresa, que se chama lucro. E a maior esponja de liquidez do mundo se chama Bitcoin. E o que aconteceu? É isso aí que vocês estão vendo no gráfico, né? O Bitcoin não somente está subindo, como está praticamente voltando ao topo deste canal, ao topo desta formação incrível de bandeira, que, como vocês sabem, um rompimento aqui na região dos 67 mil dólares levaria o Bitcoin para a estratosfera. E, coincidentemente, esta alta acontece justamente após uma queda de 30%, como acontece em todos os ciclos, né, pessoal? Vimos diversas quedas ao redor de 30% no ciclo de alta de 2017. Quem não lembra, né? Se não me engano, foram 8. E sempre após uma queda de cerca de 30%, acontece uma incrível disparada de preço no BTC. Dessa vez, não está sendo diferente. Olha aqui, esta queda incrível aqui fez, inclusive, o preço chegar abaixo desse canal, encostando na linha verde, que é a média de 50 semanas. Encostou, voltou a subir com força, né? Pegou aqui embaixo, pessoal, abaixo dos 50 mil dólares. Já estamos acima dos 64 mil dólares. Quem acompanha o canal sabe que esta região foi justamente o fundo aqui desta linhazinha verde que representa o famoso Super Trend. E o que eu disse para vocês é que nunca na história desse país, não sou o Lula, né? Nunca na história do Bitcoin aconteceu de o preço romper o Super Trend para baixo num ciclo de alta. O Super Trend estava em 52 mil dólares no semanal, e vocês percebem que não fechamos em nenhum momento abaixo desta região. Aqueles que escutaram e compraram o Bitcoin aí, os 52, os 50 mil dólares, estão com um ganho gigantesco desde então. Mas como eu estava falando, o Bitcoin se aproxima de romper esta formação em bandeira. E o que isso significa? Significa o que vocês estão vendo na tela. Isso aí. Olha só, aqui nós temos o mastro da bandeira, aqui nós temos a bandeira em si, e este rompimento aqui pegaria a altura deste mastro e jogaria para cima, fazendo com que um alvo de preço aparecesse aqui na região dos 178 mil dólares. É claro que esse movimento não é uma alta constante até bater lá. São altos e baixos nessa direção. Lembrando que esse é um gráfico mensal, então é um gráfico de longo prazo. Esse alvo de 178 mil dólares certamente só seria batido no ano que vem, justamente quando a gente espera que a gente tenha a alta histórica, o ponto mais alto desse ciclo. Aqui no canal eu não costumo falar tanto de altcoins quanto alguns de vocês gostariam. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere entrar para o Nação Altcoin, o meu curso de altcoins, onde eu abro para vocês as 24 gemas que eu estou apostando para esse ciclo de alta das criptomoedas. Se tiver interesse, o link está na descrição. E é aquilo que eu venho falando para vocês. Na verdade, nós estamos muito adiantados nesse ciclo de alta. As pessoas não entendem e estão desesperadas com o preço acima de 60 mil dólares, o que nunca fez sentido. O preço está justamente onde ele deveria estar. Esse gráfico aqui, que é o gráfico mensal do Bitcoin, prova isso para vocês. Vocês vão ver que em todos os ciclos existem dois topos, tá? Dois toques nesta linha branca, com um falso rompimento marcando justamente o topo histórico, que é o momento extremo, o momento fora do padrão. Então aqui em 2013, vocês percebem justamente esse momento, onde eu marco com X, ou seja, desconsidere este topo, esse falso rompimento aqui, e perceba que existe justamente dois toques na mesma região da linha branca. O que acontece
acontece quando a gente se aproxima dos halvings, marcados justamente pelas linhas verticais na cor amarela? Olha só, o preço retorna para fazer um teste na linha branca, na resistência da linha branca. E após o halving, ele continua aqui sofrendo, né? Ou um pouquinho abaixo dessa região, ou abaixo daquele topo histórico anterior, tá? E leva bastante tempo. No caso aqui, foram 9 barras, ou seja, 9 meses para finalmente o preço romper a alta histórica anterior. Isso após o halving. Passamos para maio de 2020, né, o próximo halving, e é a mesma coisa. Notem lá que em dezembro de 17 fizemos um falso rompimento, um primeiro topo aqui, e um segundo topo tivemos aqui em junho de 2019, nesta região. Chegamos aqui no halving de maio de 2020, e olha lá, o preço ele fica lateralizando nessa mesma região, tá? Com dificuldade de superar o topo anterior. São 5 meses preso dentro desse caixote amarelo até romper e finalmente dar uma disparada incrível como aconteceu. Entramos no próximo ciclo e acontece justamente 2 toques na mesma região. Nesse caso, não tivemos o falso rompimento, porque foi um ciclo mais fraco do que de costume. Então ele parou onde deveria parar, né? Não teve aquele oba-oba final que leva a um falso rompimento. Justamente paramos na região aqui dos 60 mil dólares. E olha só o que acontece neste ciclo após o halving. Uma consolidação, uma lateralização na mesma região de alta histórica anterior. Este é o 4º mês. Lembrando, no ciclo anterior foram 5 meses para romper essa região. No ciclo anterior a esse foram 9 meses para romper essa região. O que indica para a gente que esse rompimento aqui ele deve acontecer entre setembro desse ano e entre dezembro desse ano. Portanto, estamos acelerados. E assim que esse rompimento acontecer, assim como aconteceu em 2020 e assim como aconteceu em 2016, veremos uma incrível valorização para o Bitcoin, fazendo com que ele rompa não somente os 100 mil dólares, mas atinja valores bem acima, fazendo com que o povo fique maluco, né? O povo vai entrar quando? Quando é hora já de estar saindo do mercado, né? O povo, meu Deus do céu, o Bitcoin dobrou de preço em questão de poucos meses. Aí o pessoal se interessa. Quando o pessoal se interessar, aí você já fica esperto, porque geralmente não é coisa boa. Quando o povo vem no oba-oba, vai acontecer aquele falso rompimento, que vocês estão vendo aqui atrás, né? Que geralmente acontece, e é a hora de estar pensando em vender, não de comprar. A hora de comprar é agora. Para facilitar essa visualização do momento atual, eu estou trazendo para vocês aqui, também no gráfico mensal, justamente o momento atual. Vocês estão vendo aqui, ó, logo acima desta linha vermelha que marca a alta histórica do ciclo anterior, né? O preço aqui se consolidando, lateralizando sobre a linha vermelha. Exatamente como vocês podem ver aqui atrás, lá no topo de 2019. Tá vendo? Tem o topo de 2019, a linha vermelha, né? E aqui em 2020 acontece essa consolidação sobre a linha vermelha antes da explosão. Por que que essa consolidação é importante, Guilherme? Porque quanto mais vezes a gente fechar sobre um suporte, mais forte se torna esse suporte. E no caso aqui atual, estamos falando da 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta ou sétima vez que o preço está fechando sobre esta linha vermelha, consolidando a região dos 60 mil dólares como um importantíssimo suporte para o preço. E hoje eu tô com a camisa aqui da Brett, a minha aposta de meme coin para esse ciclo, porque eu quero mostrar para vocês que a mesma coisa acontece nas altcoins. O gráfico na tela mostra o valor de todas as altcoins, ou seja, o total do mercado cripto, excluindo BTC, ou seja, todas as altcoins. E vocês percebem que é a mesma coisa. Marquei para vocês com as linhas amarelas aqui na vertical os halvings do Bitcoin, e vocês percebem que existe uma lateralização de preço das altcoins, né, com uma pequena tendência de queda após os halvings, ok? Após os halvings. Mas que 546 dias após o halving do Bitcoin, as altcoins atingem um topo de valor, tá? O máximo de valor delas acontece 546 dias, mais ou menos, após o halving do Bitcoin. E que o início da subida de preço leva um bom tempo, pessoal. Aqui em 2016, o halving do Bitcoin foi em agosto de 16 e elas só dispararam para a subida em dezembro de 16, ou seja, levou meses para isso começar a acontecer. Mesma coisa aqui em
2020. Halving do Bitcoin em maio de 2020 e a disparada mesmo das altcoins só acontece aqui, ó, em dezembro de 2020, quase janeiro de 21, muitos meses depois do halving do Bitcoin. Nesse momento, pessoal, olha só, nós tivemos o último halving em abril desse ano, estamos em agosto desse ano. Portanto, poderíamos esperar aqui outubro, novembro desse ano para acontecer uma explosão de preço nas altcoins, e aí essa explosão de preço seguiria até mais ou menos aqui, ó, outubro de 2025, tá? Eu acho que talvez seja um pouco mais curto, porque iniciamos uma alta antes do normal. Então talvez, né, eu não esperasse até outubro de 25, mas pelo menos até junho de 2025 você poderia esperar as altcoins valorizarem. Falando em BRET, ela teve uma super valorização nos últimos dias porque tá com um cheirinho de listagem na Binance. E toda moeda que é listada na Binance tem valorização, ou quase todas as moedas, né? E aqui vocês viram que a BRET ela foi listada na Binance Futures, conforme minha publicação no Twitter e a publicação da própria Binance Futures aqui embaixo, tá? Então, ela lançou a BRET aqui na sua corretora de futuros, né? Tá aqui a listagem da BRET na Binance Futures, o que indica o quê? Que é questão de tempo para a listagem na Binance tradicional acontecer, né? Essa listagem aqui da BRET na Binance Futures vai gerar exposição ao ecossistema da Binance e também ao público dessa corretora. Então vão se acostumar, vão se ambientar com a BRET, entender mais sobre o projeto e provavelmente ela será listada em breve. Então somente isso já levou a uma grande valorização. Outra notícia que ajudou nessa valorização está aqui no próprio blog da Binance, né, o Binance Square. Olha aqui, BRET sobe 50% seguindo listagens da Binance, Binance Futures, que eu falei para você, e Upbit, que é a maior corretora da Coreia do Sul. Então, também Upbit listando a BRET. Ou seja, pessoal, notícias positivas para o projeto, um projeto que eu apostei e que realmente vem subindo, né? Com isso, vocês estão vendo aqui a BRET voltando a ficar acima de 10 centavos de dólar. Deixa eu ver no semanal aqui, ó. Na semana subindo 24%, realmente uma valorização muito forte para a BRET, indicando que o mercado está reaquecendo. Lembrando, é uma meme coin, pessoal, tá? E nesse momento todo mundo estava com pânico, ela subiu 24% na semana, posição 70 de mercado e voltando a ficar com valor acima de 1 bilhão de dólares, tá? 1 bilhão de dólares de market cap para BRET. Quando eu comecei a falar dela no canal, ela ainda era um projeto muito menor, estava abaixo da posição 200, 250 do mercado, agora vem subindo, continua a sua subida aqui, ó. Ela teve quedas como todo o mercado, mas com a tendência cada vez de atingir preços mais altos. Outro projeto de altcoin que eu falo para vocês, estou até curioso para ver, é a Polkadot, né? Vamos ver se a DOT está performando, ela que é a 15ª maior moeda do mercado e teve uma desvalorização grande recentemente, mas na semana também está um gráfico bonito para Polkadot, ela subiu, está subindo, né, na semana 12,98, 13% de subida para Polkadot, que está valendo quase 5 dólares, e incrivelmente 15%, 15,5% de subida no volume da Polkadot, o que é até impressionante para mim, né? A Polkadot estava meio parada, né? E agora um volume subindo mais forte até do que o valor de mercado do projeto. Aqui no canal eu não costumo falar tanto de altcoins quanto alguns de vocês gostariam. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere entrar para o Nação Altcoin, o meu curso de altcoins, onde eu abro para vocês as 24 gemas que eu estou apostando para esse ciclo de alta das criptomoedas. Se tiver interesse, o link está na descrição.